Olá novamente, vamos para a nossa aula 2. Sou professor de Criminalística, Thiago Cota. Estou aqui com vocês para que possamos dar o melhor conteúdo de Criminalística para o nosso concurso de agente de polícia necroscópica da Polícia Científica do Paraná. Primeiramente, nós iremos passar pelos artigos 158, artigo 6º do Código de Processo Penal. Principalmente vamos dar um viés no artigo 158 e seguintes, para que possamos de fato saber o que pode cair em nossa prova. Eu tenho a plena ciência de que cairá umas 6 questões, digamos assim, do artigo 158, principalmente da cadeia de custódia, em que veremos em dado momento, para que nós conseguimos chegar ao nosso fulcro aí, que é o nosso cargo ao tão almejado. Vamos lá? Primeiro nós veremos ali a respeito das perícias, a definição que o Código de Processo Penal nos traz, a requisição, que ela pode ser tanto dada pela autoridade policial quanto pelo juiz, o prazo para elaboração do exame do laudo pericial, 10 dias, as principais perícias elencadas no Código de Processo Penal. Eu estou parecendo aquele cara que dá o spoiler do final de temporada. Mas por enquanto é isso aí. Vamos lá? Primeiramente vamos ver a respeito de local de crime. O que seria um local de crime? O local de crime, ele nada mais é do que as coisas que são apreendidas, as coisas que elas são também verificadas pelo perito no local e que tenham relação com o fato em si, com o fato em tela. Tem-se que o local de crime, ele vai ter a tua proteção, o teu resguardo ou a sua guarida pelos agentes públicos em si. Não mais como a lei anteriormente nos trazia, que a autoridade policial cercava as coisas que tiverem relação com os fatos para daí a chegada dos peritos. O novo Código de Processo Penal, ou Código de Processo Penal com o novo pacote anticrime, ele veio e nos trouxe essa nova realidade, que qualquer agente público, hoje em dia, ele pode fazer o resguardo do local de crime. Ele faz o resguardo para que daí chegue os peritos criminais. De outro fato, de outro meio, é importante a gente saber também que o artigo 6º ele nos traz, e ele é muito cobrado, ainda embora haja essa divergência entre a letra da lei, e essa letra da lei nos traz que deve se dirigir ao local, autoridade policial, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Como eu bem disse aos senhores, trata-se de norma revogada, mas que ainda pode cair no nosso concurso público. O inciso 2º, ele traz que a autoridade policial ela deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Ou seja, todos os objetos que tiverem relação com o fato, seja eles uma faca, um machado, algo que de fato tenha relação com o fato delituoso em si, deve a autoridade policial cercar o local, chegar os peritos chegam, tiram as fotos, fazem os laudos, os croquis, e logo em seguida a autoridade policial apreende e ali dá-se início à nossa cadeia de custódia, com a preservação, o que veremos logo em seguida. Passamos para perícias. O que seria a perícia? A perícia em latim, ela significa experienciar, ela significa um saber, uma habilidade. A perícia é nada mais do que os senhores irão fazer, e para ser perito é necessário entender de uma matéria afim. Ou seja, há muitos peritos
porque eles são mais especializados em determinada área do que outros. Isso é natural, porque há diversas áreas do conhecimento. Há peritos odontológicos, odontologistas, há peritos que de outra forma podem vasculhar HDs, saber de outras formas de vasculhar uma análise informática, ou até mesmo saber se aquele material é falsificado ou não. Então há diversas formas de perícia. E ela se baseia na análise dos vestígios para encontrar a verdade dos fatos. Ela traz à tona a veritas, a verdade dos fatos. Ela faz com que os vestígios falem quem provavelmente possa ser o autor do crime. Daí temos que há o exame perinecroscópico, que é o exame no morto. Então, dá-se que o artigo 158, ele nos traz que quando a infração deixar vestígio, será indispensável, frise-se, vou até frisar aqui com os senhores, aqui, achar aqui o pincel, caneta, beleza, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, veremos em prova que muitas vezes eles tentam nos incorrer em erro, porque aqui eles colocam será dispensável, não é? Muitas vezes eles colocam que pode suprir a confissão do acusado, também não pode suprir a confissão do acusado. Então temos que ter em mente que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto, presencialmente, com visum et repertum, como falamos anteriormente, ou indireto, que é por via testemunhal, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, ou seja, o acusado, mesmo confessando a causa do crime, ainda assim deve haver o exame de corpo de delito, porque muitas vezes ele pode estar sendo coagido a confessar determinada autoria delitiva. Vamos lá para a próxima? Próximo slide. O modo de realização das perícias. A perícia percipiendi, que é nada mais sobre o fato a analisar, e a deducendi, sobre o fato já analisado, nesse caso um parecer. E ela pode ser feita quando haja discordância ou contestações das perícias já realizadas. Uma perícia contraditória. Nós veremos futuramente que essas perícias em que há duas perícias contraditórias, geralmente o juiz ele pede a um terceiro perito para que faça uma análise daquelas duas e veja qual de fato traz a verdade aos fatos, ou qual de fato é elucidativa. Esse terceiro perito é quem vai nos trazer a verdade quando há uma discordância entre dois peritos. As perícias de interesse médico legal. Nós temos que o exame médico legal, que se dá na clínica médica, né? Realizado em pessoas vivas. O exame médico, geralmente, ele se dá quando há lesões, seja no preso, no custodiado, ou lesões mesmo nas vítimas, né? Em caso de lesões corporais, no caso da Maria da Penha, como veremos futuramente, né? Entre outros exames. Há o exame de necropsia, ou exame cadavérico, realizado em cadáveres, para ver a causa mortem, a verdade da morte, ou o que ocorreu durante aquele fato delituoso, né? Com extração de balas, munições no caso, né? Com a verificação da entrada do projétil, aonde foi a sua saída, entre outras formas que vocês verão com a professora Camila na medicina legal. Então, esse exame de necrópsia é que a maioria dos senhores farão, a não ser que sejam outra área de perícia que os senhores irão concorrer para esse concurso, será realizado em cadáveres. O exame de exumação, ele se faz com o laudo de exumação. O exame de exumação pede-se ao juiz para que daí
né, se faça a exumação do corpo e veja o que há de fato com esse cadáver, ou se o cadáver realmente que foi enterrado é aquele que consta ali, ou se ele consta ali. Nunca no meu período vai ter 13 anos de polícia já, eu vi um exame de exumação. Então acho que na prática muitas vezes eles se resolvem. Os exames laboratoriais, eles se dão com exame toxicológico, anatomopatológico, genético, forense e entre outros. Todos se dão no Instituto de Criminalística. A Camila explicará melhor para você esses exames laboratoriais, que no fato a biologia ela tem a maior ciência. A importância da perícia, né? O artigo 155 nos traz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, a livre convicção motivada do juiz, produzindo em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que a gente extrai disso? Esse é o livre convencimento do juiz, convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, é o princípio do contraditório, que as partes devem contraditar as provas. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, grifem, nos elementos informativos. Esses elementos informativos são nada mais do que trazidos no inquérito policial. Por quê? Porque eles ainda não têm a prova, o contraditório e o juiz natural. Então, ele deve fazer uma convicção com outros elementos. Então, por isso, a sua decisão não deve ser exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ele faz uma ressalva, ressalvadas provas cautelares. As provas cautelares são mandado de busca e apreensão, entre outros. As não repetíveis são aquelas feitas preemptor et rem, que é aquela em que a pessoa, a testemunha no caso, ela está no leito de morte. Não dá como repetir esse testemunho dele. Então por isso ela é uma prova não repetível. Antecipada seria a prova que o perito faz. E essa prova pericial, ela tem o mesmo valor no inquérito, assim como ela tem o mesmo valor na ação penal. Não há hierarquia entre as provas, então não há hierarquia entre a confissão, né? Então não há mais o princípio de que prova A vale mais do que a prova B. Isso não existe. As provas são todas trazidas aos autos e o juiz, conforme a sua livre convicção, formará de fato quem que trouxe a causa, o deslinde da causa e nos trouxe a autoria delitiva, né? Então o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzindo em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidas na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Provas cautelares não repetíveis devem ser produzidas antecipadamente ao processo legal. É nada mais que a prova pericial. É o que nós estudamos. No artigo 159, nós temos que o exame do corpo de delito e outras perícias serão realizados por, grifem comigo, perito oficial, portador de diploma de curso superior. Então, é um perito, tá? Um perito oficial. Isso cai em prova, despenca. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta desse perito oficial, na falta desse que é pela lei, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então,
Quando faltar um perito, nomeiam-se 2 ad hocs, que esses 2 devem ser preferencialmente Griffin, que cai em prova, não obrigatoriamente, como eles tentam nos trocar, preferencialmente na área específica. Vamos lá. Autonomia técnica pericial. Vamos para a Lei 12.030, 17 de setembro de 2009. Vou tomar uma aguinha aqui. Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Ou seja, não podem outros cargos, outras pessoas darem pitacos no laudo do perito, né? De forma que eles percam sua autonomia técnica, científica e funcional. Essa lei veio para dar segurança às perícias brasileiras. Os tipos de perito. Artigo 5º. Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas, peritos criminais, os peritos odontologistas, com formação superior específica, detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Então vemos que há 3 tipos de peritos, né? 1, os criminais, 2, os peritos médico-legistas e 3, os peritos odontologistas. Vamos lá para a suspeição dos peritos. O que é a suspeição? Suspeição nada mais é de quando o perito encontra-se suspeito na causa, ou seja, não pode ele fazer algo em que ele é contrário a causas ou a objetividade do processo em si. Vou exemplificar para vocês. Tem um inimigo, né, chamado José Clécio. José Clécio vai lá, faz uma perícia, assassina alguém. Eu vou lá, faço uma perícia do José Clécio, né, e falo que a perícia do José Clécio foi um homicídio de forma que ficou evidente a torpeza desse homicídio, de forma a qualificar esse homicídio, né? Quando o José Clécio não teve esse homicídio de uma forma qualificada, ele foi um homicídio pelo tipo penal, artigo 121. Ou mesmo José Clécio apenas só feriu a outra pessoa, e eu falo que José Clécio fez com a intenção de matar, com animus necandi. Vê que isso é a suspeição. A suspeição nada mais é do que um juiz, que o caso se dá, o juiz também se aplica aos peritos, ao Ministério Público, nas causas, nada mais é do que um juiz que joga para um lado que não seja da justiça, seja de interesses pessoais. Então o juiz dá-se por suspeito, no caso o perito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Ele terá que se dizer suspeito. O perito, ele se dirá suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, no caso José Clécio. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado, qualquer das partes. Se for credor ou devedor. Se o perito for devedor, aí, meu amigo, aí que vai ser suspeito mesmo.
tutor, curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Pô, Thiago, é chato pra caramba decorar esses artigos, não sei o que. Cara, é o que vai cair. É o que vai cair, a gente tem que ler, tem que internalizar todos esses processos. É chato, mas vamos que vamos, é regra do jogo. Joga-se com a regra do jogo aqui, ó, embaixo do braço. Vamos lá? Suspeição de peritos, do impedimento, né? Impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz ou como perito, né? O sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Vamos para a atuação dos peritos criminais. 1. Eles atuam na fase do inquérito policial e tanto no processo judicial, como eu disse anteriormente a vocês. No inquérito policial, a autoridade policial cerca o local, conforme o artigo 6º, inciso 2º, e o novo pacote anticrime veio, e ele fez com que qualquer agente público pudesse cercar esse local até a chegada do perito. O perito em si, ele atua nessa parte, que é a parte inquisitorial do inquérito policial, e logo em seguida em processo judicial, participando de audiências, instruções, trazendo os autos, né, a verdade dos fatos. 2. Eles auxiliam a justiça. De fato, auxilia a justiça na sua plenitude, dentro do inquérito policial e dentro do processo judicial. Eles podem responder criminalmente por falsa perícia. O crime de falsa perícia, previsto no Código Penal, é quando o perito falseia a perícia, ou até mesmo ele pode mentir em juízo, de forma a prejudicar o autor, o suposto autor do fato. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que... Pode ocorrer divergência entre as perícias, né? Como eu disse anteriormente, a perícia contraditória, que daí será desvendada pelo terceiro perito nomeado pelo juiz ou até mesmo nomeado pelo Ministério Público ou pela defesa, né? Digamos que é o assistente de acusação, que o assistente de acusação ou um perito de acusação, eles podem vir e dar uma nova perícia. Requisitos técnicos dos peritos, vamos lá. Nível superior, como vimos anteriormente, e um perito. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Vimos também o perito ad hoc, que na falta do perito oficial, o exame será realizado pelas duas pessoas idôneas, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Essa súmula, no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: naquela época tinha-se, antes do ano de 2008, tinha-se que se fazia 2 peritos, né? No caso, eles faziam essa perícia. E daí, logo em seguida, o considerava-se impedido um deles, caso tivesse atuado anteriormente. Essa súmula está revogada, mas eu quis botar aqui por quê? Eles vão colocar isso na tua prova e vão colocar como se tivesse normal, e você vai lá e pode marcar um certo, porque essa súmula, né, se você for ler ela no qualquer vademecum, ainda ela se apresenta ali, porém ela foi revogada pelo Código de Processo Penal em a sua nova redação de 2008. Vamos lá?
Perícia complexa. Vamos ver o que se trata a perícia complexa. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Vamos lá? Perito oficial, grifa lá comigo. E a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, uma perícia em que haja mais de 5 autores, né? E uma perícia complexa. Uma perícia complexa, talvez a perícia de Brumadinho, da barragem de Brumadinho, que ela envolve engenharia, ela envolve o visum et repertum que nós vimos, que é a necropsia dos corpos, dada por soterramento na medicina legal. Ela envolve outras perícias que não só uma área de interesse. Por isso, né, tratando-se de uma perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. O assistente técnico é um profissional especializado e formado em áreas específicas. Sua função é elaborar laudos periciais que possam auxiliar os advogados e compreenderem o objetivo de discussão que dê origem ao processo. Ele atua depois de terminado o trabalho dos peritos oficiais. A perícia por si só é complexa e de natureza multidisciplinar. O laudo pericial. Vamos lá para o laudo? O que seria o laudo pericial? Segundo Ranvier Feitosa Aragão, o laudo pericial é o documento oficial elaborado e subscrito por quem? Pelo perito oficial, que materializa todo o trabalho da perícia e que formaliza a prova pericial, prova que desfruta de acentuado grau de credibilidade, gerando presunção de procedência e veracidade quanto aos fatos que descreve e as conclusões que emite. O laudo pericial nada mais é que uma peça escrita que descreve minuciosamente os fatos, visum et repertum, veio, descreve a resposta aos quesitos que são formulados, geralmente ou pelo juiz ou pelo delegado, em que se denomina-se o que de fato ocorreu no local e se dá ou produz outras provas que, por fim, elucidam a questão processual. Na divergência de laudos, como vimos anteriormente, ela é denominada de perícia contraditória. Perícia contraditória. Temos que o decreto-lei, ele diz no artigo 180 do Código de Processo Penal, se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a um novo exame por outros peritos. Vejam bem que anteriormente havia 2 peritos, como eu disse antes de 2008, e poderia haver divergência entre esses 2 peritos, né? E as respostas de um e de outro, elas eram atreladas, e os 2 assinavam. Dava-se muita divergência entre os 2 peritos, muitas brigas, e com isso a própria lei trouxe que cada um poderia redigir de forma separada. E a autoridade, ela nomearia o terceiro perito, né, se esse divergir de ambos. Então, o que mudou agora? Agora, o que mudou com essa nova lei, né, em que se pede um perito oficial, é que, numa causa de complexidade, como vimos anteriormente, pede-se mais que um perito. Pode haver 2, 3 peritos, 4, a depender da causa. E o que se faz, havendo divergência? O juiz vai lá, havendo a divergência, nomeia um terceiro, um quarto, um quinto, mas um terceiro, como diz a própria lei,
E se esse divergir de ambos, a autoridade poderá mandar até proceder um novo exame. Peraí, o juiz vai falar, peraí, vocês estão meio contraditórios, então vou mandar vocês fazerem um novo laudo, ou tal perito que eu tenha mais confiança fazer um novo laudo, ou que o chefe das perícias, né, da polícia científica, tenha mais confiança nessa área, para que daí de fato haja o deslinde do fato, do feito processual, tá bom? E mesmo com o laudo pericial em mãos e pronto, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Ou seja, pelo princípio da livre convicção motivada, como vimos anteriormente, o juiz não precisará ficar adstrito ao laudo, fechado ao laudo do perito. Ele pode aceitar a parte dele ou até mesmo rejeitar a outra parte, de acordo com o que ele vê, com outros fatos que se caminham no processo penal, na ação penal. Então tem-se aqui que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo em parte. Então tem-se aí que o laudo não é uma verdade absoluta. Deve-se olhar o laudo com outras provas, as provas testemunhais e outros tipos de provas trazidos para que daí o juiz, conforme o princípio da livre convicção motivada, faça a sua judicatura e tenha o seu entendimento do que de fato é ou não é trazido aos autos como o culpado da questão processual penal. Então vamos findar por aqui a nossa aula de hoje, a nossa aula número 2, para darmos uma continuidade na próxima aula com provas. Veremos provas e outros fatos do Código de Processo Penal relevantes para a sua prova de agente de necrópsia da Polícia Científica do Paraná. Muito obrigado, vamos lá. Fé no Pai, que o cargo sai. É isso aí.